Eu queria fazer uma introdução à bibliologia, falar um pouco sobre a ideia e a necessidade da revelação. Bibliologia, como eu já falei em outros vídeos, é o estudo da Bíblia, né? Normalmente é a primeira parte da teologia sistemática. Mas nós aqui vamos seguir uma tendência que existe em outras teologias sistemáticas de incluir no estudo não apenas a Bíblia em si, mas a revelação de Deus de maneira geral, né? Então a gente vai falar sobre a revelação de Deus, não apenas a Bíblia. O que é revelação? Primeiro, no final desse vídeo eu vou dar uma definição do que é revelação, mas aqui trabalhar um pouco com a ideia, com o conceito. A palavra revelação dá a ideia de uma coisa que estava escondida e que veio à luz, né? Então, imagina aqui que existe um conceito, uma ideia, alguma coisa, e essa coisa está escondida das pessoas, né? As pessoas não conseguem perceber essa coisa, elas não conseguem sentir nada a respeito dessa coisa, né? Então, revelação é quando essa venda é removida, é quando e aí as pessoas conseguem perceber aquilo que antes estava escondido. Essa é a ideia da palavra revelação, tanto em grego como em hebraico. Essa palavra aparece na Bíblia, às vezes é traduzida por manifestação, e a ideia é exatamente essa, de uma coisa escondida que veio à luz. Então, através da revelação, a gente consegue perceber uma coisa que de outra forma nos seria impossível conhecer. E quando eu falo perceber aqui, eu estou falando em geral de perceber usando os sentidos. Perceber usando a visão, perceber usando a audição, enfim, perceber usando os sentidos, ou tato, enfim. Então, na revelação, nós conseguimos perceber uma coisa que de outra forma nos seria impossível conhecer. Então, nós percebemos coisas através dos nossos sentidos. E aí, siga o meu raciocínio. Mas Deus não está acessível aos nossos sentidos, porque Deus é espírito. Nós não podemos ordinariamente ver Deus, ou ouvir a Deus, ou tocar em Deus. A conclusão disso, se eu juntar essa ideia com essa, a conclusão disso é que nós não podemos, de maneira ordinária, perceber a Deus, porque Deus não está acessível aos nossos sentidos. E nós usamos os sentidos para perceber as coisas. Então, se nós não podemos perceber, nós não podemos conhecer. Então, qualquer conhecimento a respeito de Deus e do nosso relacionamento com Ele está oculto aos nossos sentidos, ordinariamente. Então, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte: perceba que isso aqui, como eu já falei inúmeras vezes em vários vídeos, é a nossa definição de teologia, é o conhecimento a respeito de Deus e do nosso relacionamento com Ele. O que eu estou dizendo é que esse conhecimento a respeito de Deus e do nosso relacionamento com Ele está oculto, no sentido de que não está acessível a nós, porque nós percebemos as coisas através dos nossos sentidos. E se Deus não está acessível aos nossos sentidos, não é possível qualquer conhecimento a respeito de Deus. Então nós precisamos que Deus revele essas coisas a nós. Agora, essa é uma frase pequena, mas a gente precisa pensar a respeito dela. Primeiro, que coisas eu estou falando? Estou falando de coisas, conceitos, ideias a respeito de Deus e do nosso relacionamento com Ele. Eu disse que essas ideias, essas coisas não estão acessíveis a nós, ordinariamente. Então nós precisamos que Deus revele essas coisas a nós. Se Deus não revelar, nós estamos perdidos e não temos nenhuma chance de conhecer essas coisas. Isso aqui é importante. Nós precisamos. Deus não precisava fazer isso. Deus podia ter criado o mundo, criado a nós e jamais ter revelado qualquer coisa. Ele era livre para fazer isso. Então, mas num ato de graça, ele deu a nós aquilo que nós precisávamos. Então nós precisávamos que Deus se revelasse, porque do modo que nós fomos feitos era impossível que nós percebêssemos Deus, porque Deus não está acessível aos nossos sentidos.
Um texto que é muito interessante sobre isso, é um texto que a gente já viu em outro vídeo, a gente vai voltar a esse texto de novo, porque é um texto muito importante, é esse texto de 2 Pedro 1,19, em que Pedro vai falar sobre a palavra dos profetas, ou seja, ele está falando sobre revelação. E ele diz, a respeito da palavra dos profetas, ele diz o seguinte, que nós devemos nos apegar a ela como a uma candeia que brilha em lugar escuro. Então a ideia aqui é que existe um lugar escuro, um lugar onde nada pode ser percebido. A ideia de um lugar escuro é essa, um lugar onde nada pode ser percebido. Você pode estar de olho aberto e é a mesma coisa que estar de olho fechado, porque você não vê coisa alguma. Mas no meio desse lugar escuro, de repente, tem uma candeia, tem uma luz, tem uma fonte de luz. E essa fonte de luz está brilhando e está iluminando aquele lugar. E a ideia de Pedro aqui é que essa fonte de luz é a palavra dos profetas, é a revelação. Então, a revelação é uma fonte de luz no meio de um lugar escuro. Pedro está dizendo aqui, em outras palavras, a mesma coisa que eu acabei de dizer, que sem a revelação, a nossa vida é um lugar escuro. A gente não tem como perceber coisa alguma sobre Deus e sobre o nosso relacionamento com Ele. Mas por causa da revelação, a revelação é essa candeia, essa fonte de luz que brilha no lugar escuro, que clareia o lugar escuro. Essa é a ideia de Pedro aqui. Então agora sim a gente está pronto para ter uma definição de revelação, uma definição formal. Veja, então, revelação é o ato gracioso de Deus pelo qual ele comunica a nós coisas a respeito de si mesmo e do nosso relacionamento com ele. Não preciso dizer que essa aqui é a nossa definição de teologia. Então, Deus está comunicando conceitos teológicos, ideias teológicas a nós. Então, Deus comunica a nós. Veja, a ordem é de Deus para nós e não de nós para Deus, né? Então, revelação é o ato gracioso. Por que gracioso? Gracioso porque, como eu falei, Deus não precisava fazer isso. Nós é que precisávamos desesperadamente da revelação. Então, é um ato de graça de Deus em que Ele comunica a nós essas ideias teológicas. Alguns teólogos, em alguns livros de teologia sistemática, vão acrescentar aqui um pouco mais a essa definição de revelação, dizendo assim, coisas essas que nos era impossível conhecer se Deus não revelasse, alguma coisa assim. Mas eu não coloquei isso na definição porque isso já está embutido na ideia. Se é alguma coisa a respeito de Deus, já é óbvio, já é claro que é uma coisa que nos era impossível conhecer, porque Deus não está acessível aos nossos sentidos. Então, eu tirei isso da definição de revelação. Então, a revelação é o ato gracioso de Deus pelo qual Ele comunica a nós conceitos teológicos, né? Conceitos a respeito de si mesmo e do nosso relacionamento com Ele. E isso dá uma outra visão. A gente em outro vídeo falou sobre o método da teologia, comparou a teologia com outras ciências, mas essa definição de revelação realmente coloca em perspectiva como a teologia é diferente de outras ciências. Em qualquer outra ciência, a gente tem um estudo em que o sujeito do estudo é o cientista, e o cientista observa o objeto do seu estudo, certo? Um astrônomo observa as estrelas, um biólogo observa os animais, por exemplo. Na teologia, a gente também tem um movimento de sujeito para o objeto, só que esse movimento é trocado, porque o objeto somos nós, certo? O sujeito é Deus. O sujeito Deus revela coisas a respeito de si mesmo para nós. O estudante aqui é o objeto na teologia, enquanto que o estudante em outras ciências é o sujeito. Nós somos o objeto da revelação de Deus. Nós estávamos completamente dependentes da revelação de Deus. E isso torna a teologia completamente diferente de qualquer outra ciência.